Meu cabeçudo, mais uma entrada, mais um green. Coloquei que o time do Leicester teria mais cartões do que a equipe do Manchester City e foi sobrando. Eu falei para vocês que era excelente essa operação. Hoje eu vou deixar um outro palpite gratuito no jogo do Bahia contra a equipe do Internacional. Eu vou estar presente nesse jogo, jogo de Libertadores, jogo do Bahia. Jogo assim, pô, vai ser muito massa. Ver o Bahia jogando lá a Libertadores, igual o Vitória jogando a Sul-Americana. Eu sou entusiasta do futebol nordestino. Então, sempre que eu puder assistir as equipes do Nordeste jogando, estarei fazendo, principalmente de onde eu nasci, que é a Bahia, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve, curte esse vídeo, aperta esse botãozinho aí, curte esse vídeo para que a mensagem chegue a um número maior de pessoas. E vamos direto às análises dos jogos desta quinta-feira de Libertadores, Sul-Americana e jogos europeus. Hoje vai dar green, hoje vai dar green. Alô, Benício, pode pagar. E o primeiro jogo a analisar com vocês é o jogo do Sporting de Portugal, que joga em casa contra a equipe do Rio Ave. É um jogo válido pela Taça de Portugal. É como se fosse aí a nossa Copa do Brasil, tá? A equipe do Sporting não perdeu nos últimos 8 jogos, marcou 1 ou mais gols nos últimos 6, venceu os últimos 5, marcou 3 ou mais gols nos últimos 4 jogos, mais de 2,5 em 100% das últimas 4 partidas. Aí você vem para um Rio Ave, que é um time também que costuma marcar gols, marcou gols em 90% das últimas 10 partidas, porém sofreu gols em 100% delas. Qual é a minha análise para esse jogo? Mercado de gols, mais de 2,5 gols, uma odd de 1,40 é aquela odd que você não vai trabalhar ela sozinha, mas que se você juntar com qualquer outro mercado ou qualquer outro jogo, você vai conseguir ter uma odd interessante para colocar uma unidade. Então a minha análise para Sport Rio Ave, jogo decisivo da Taça de Portugal, é mais de 2,5 gols. Para o nosso segundo jogo temos Premier League, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Tottenham. É um clássico de Londres, já estive nos dois estádios. São, assim, estádios sensacionais. Eu vou confessar para vocês, tá? O estádio do Tottenham é muito melhor do que o estádio do Chelsea. O estádio do Chelsea é um estádio um pouco mais antigo e o Tottenham é um estádio mais recente. Fica um pouco mais afastado ali do centro de Londres, mas é muito, muito interessante esse estádio, só que eu passei muito frio nesse dia, mas fora isso, estádio sensacional. Inclusive, comenta aqui qual o melhor estádio que você já foi na sua vida. Comenta aqui, pode comentar. Se você só foi no estádio da sua cidade, pode comentar ele também, tá? O Chelsea, menos de 3,5 gols nas últimas 4 partidas e menos de 3,5 gols em 80% dos últimos 10 jogos. Na classificação, o Chelsea é o quarto colocado. Aqui ainda não está atualizado, mas o City passou a equipe do Chelsea porque venceu a equipe do Leicester, então foi a 51 pontos. O Chelsea precisa vencer a equipe do Tottenham para se manter dentro da zona de Champions League. Joga contra o Tottenham, que está tipo assim, horrível, é o 14º colocado, um time que está sempre brigando pela parte de cima da tabela, por classificação para Champions, atualmente está mais brigando para não ser rebaixado do que pensando em competições europeias. A minha análise para esse jogo, eu vou ser um pouco mais arriscado nessa operação, mas é menos de 3,5 gols no odd de 1,80, levando muito em conta a média de gols da equipe do Chelsea, que é baixa. Bateu nas últimas 4 partidas essa linha e bateu em 80% dos últimos 10 jogos da equipe do Chelsea. Chelsea joga dentro de casa, deve ter mais posse de bola, tem boas possibilidades de vitória, já que a equipe do Tottenham vem aí capengando nesse campeonato inglês, mas a minha análise para hoje é mercado de gols, menos de 3,5 gols. Vamos agora de Bahia contra Internacional, jogo válido pela Libertadores. É a estreia do Bahia, é a estreia do Inter na fase de grupos, já que o Bahia já vem ali de uma fase pré-grupo que conseguiu a classificação. Bahia não perdeu nenhum dos últimos 8 jogos, marcou gols nos últimos 7 e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Internacional marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos e não perdeu nenhum deles. Não vou trabalhar aqui back nem a favor do Bahia, nem dupla chance a favor do Internacional. Vou trabalhar um mercado que as duas equipes têm uma boa média nos seus jogos na temporada e também na temporada passada, que é o mercado de escanteios. Olha como está interessante essa linha. 8,5 cantos, uma odd de 1,66, sendo que aqui nós estamos diante de duas equipes que atacam bastante. Aqui você não vai ter uma grande prevalência do Bahia porque joga dentro de casa. O time do Internacional é um bom time,
demonstrou isso contra a equipe do Flamengo na estreia do Brasileirão e vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Bahia. A minha análise para esse jogo é termos aí muitos escanteios nessa partida, já que o estilo de jogo do Bahia e o estilo de jogo do Internacional são propícios para muitos escanteios. E a minha análise aqui, mais de 8,5 cantos, vai ser justamente o meu palpite do dia, análise do cabeçudo para vocês. Coloquei aqui uma unidade no valor de 2.000 para um possível retorno de R$ 3.320, já que temos aqui uma odd de 1,66 para ter mais de 8,5 escanteios. Aqui é a soma dos escanteios do Bahia com a soma dos escanteios do Internacional em toda a partida. Toda vez que eu trago análise para vocês, eu digo, galera, joguem com responsabilidade e o jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, vaza do meu canal, porque aqui eu trago conteúdo exclusivo para maiores de 18 anos. E aí, dando continuidade nas análises da Libertadores, temos a equipe do Palmeiras estreando fora de casa contra a equipe do Sporting Cristal do Peru. E a minha análise para esse jogo eu vou ser muito direto. É uma vitória da equipe do Palmeiras, odd de 1,53. É uma das melhores equipes da América do Sul. Para mim, é top 3. Para mim, o top 3 é formado por Palmeiras, Flamengo e River Plate. Esse é o meu top 3 do que eu considero os melhores times da América do Sul. Se você pensa diferente, comenta aqui que eu quero saber quem é o seu top 3 na América do Sul. Na minha opinião, na minha visão, é Palmeiras, Flamengo e a equipe do Internacional. E aí, a estreia do Palmeiras, mesmo que jogando fora de casa, contra a equipe do Peru, é para uma vitória da equipe do Palmeiras. Aqui não tem problema de altitude, aqui não tem fatores extracampo que vai acabar influenciando, não. Aqui é a boa equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Sporting Cristal e a minha análise, uma vitória do Verdão. E para encerrar com chave de ouro, a outra equipe que na minha visão está no top 3 da América do Sul, a equipe do Flamengo estreando também fora de casa, também contra uma equipe inferior, o Deportivo Táchira. Galera, Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, marcou gols no segundo tempo em 80%. Qual é a minha análise para esse jogo? Vejo um Flamengo que deve começar pressionando desde o primeiro minuto da partida. Tem um time excelente. Para mim, o melhor plantel, jogador por jogador da América do Sul, é a equipe do Flamengo e vai enfrentar uma equipe bem inferior. O que é que eu espero desse jogo? Um Flamengo com muito mais posse de bola, muito mais ataque, chegando muito mais na zona da equipe adversária. E aí, a minha análise é que o Flamengo tenha mais escanteios do que a equipe do Deportivo Táchira no primeiro tempo do jogo. Olha que odd interessantíssima. Aqui, ó, odd 1,70 para o Flamengo ter mais escanteios do que o Deportivo Táchira no primeiro tempo do jogo. Um Flamengo que deve vir atacando aí desde o começo da partida. Então essa é a análise aí para a estreia do Flamengo na Libertadores. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês os jogos desta quinta-feira. Deixei palpite gratuito no jogo do Bahia, analisei alguns outros jogos aí também. Teve jogo do Flamengo, teve jogo da Taça de Portugal, alguns jogos interessantes aí também. Teve clássico, Chelsea contra a equipe do Tottenham, clássico de Londres. Interessante, né? Beleza? Valeu, galera. Obrigado, gratidão. Até o vídeo de amanhã. Tamo junto. Hoje vai dar Pedro Feitosa.